Olá pessoal, vamos para mais um exercício de revisão para o ENAD de Engenharia de Controle e Automação. Bom pessoal, essa questão foi a questão 26 que caiu no ENAD de 2011. Tem o seguinte enunciado: apesar dos cuidados adotados na estocagem de vergalhões de aço em aciarias, a fim de se evitar a imantação desse material pelo campo magnético terrestre, não é incomum a ocorrência de uma magnetização residual em vergalhões após algum tempo de armazenamento. Essa imantação pode ocasionar problemas em processos de manufatura, na fabricação de parafusos e pregos, por exemplo. A atração magnética entre as peças manufaturadas pode provocar aglomerações que comprometem o bom funcionamento de uma máquina automatizada utilizada para a obtenção dessas peças. Continuando, para o engenheiro responsável pelo recebimento de matéria-prima em uma metalúrgica que fabrique parafusos e utilize vergalhões de aço, qual a alternativa que representa a estratégia de solução mais adequada para desmagnetizar esses vergalhões? Supondo-se que, por questões de custo, o processo de desmagnetização deva ser a frio. Então, letra A, tratamento térmico do vergalhão de aço por meio de têmpera. Letra B, usinagem mecânica do vergalhão de aço por meio de torneamento mecânico a frio. Letra C, aplicação de campo magnético alternado e amortecido ao longo do vergalhão. Letra D, aplicação de campo elétrico alternado e amortecido ao longo do vergalhão. Letra E, combinação de tratamento térmico seguido de usinagem a frio e aplicação de campo eletromagnético ao longo do vergalhão. Bom, pessoal, para a resolução da questão, nós podemos fazer algumas considerações, né, a partir das próprias informações do enunciado, né, e também aí usar alguns conhecimentos aí que nós temos aí de tecnologia dos materiais para poder aí resolver a questão, né. Então nós temos aí a ocorrência de uma magnetização residual em vergalhões pelo campo magnético terrestre, após algum tempo de armazenamento. Isso gera uma imantação nos vergalhões, né? E essa imantação, pessoal, pode ocasionar problemas em processos de manufatura. Por exemplo, aglomerações, né, de partes aí metálicas, né, dos vergalhões podem se aglomerar e aí causar problemas aí quando forem utilizados aí pelas máquinas automatizadas, né? Por questões de custo, o processo de desmagnetização deve ser a frio. Então a gente sabe também de tecnologia dos materiais que mudanças de temperatura podem provocar modificações nas propriedades magnéticas dos materiais ferrosos, né, e em outros materiais também, né. Então seria uma possibilidade cogitar aí a realização aí de tratamentos térmicos para modificar as propriedades magnéticas dos vergalhões. Entretanto, o enunciado foi bastante claro e disse que o processo de desmagnetização deve ser a frio. Com isso, pessoal, qual a alternativa que representa a estratégia de solução mais adequada para desmagnetizar esses vergalhões, supondo-se que, por questões de custo, o processo de desmagnetização deva ser a frio? Então, letra A, tratamento térmico do vergalhão de aço por meio de têmpera. Então aqui já envolve tratamento térmico aqui, um aquecimento e resfriamento controlado, né? Ainda sugere uma têmpera, né? O que indicaria aí elevar a temperatura aí do aço até a zona de austenitização, né? Então aqui a letra A não seria um processo a frio. Então essa alternativa está descartada, né? Letra B, usinagem mecânica do vergalhão de aço por meio de torneamento mecânico a frio. O torneamento mecânico a frio é um processo de fabricação por usinagem, né, que existe a mudança do formato, né, a remoção do material por meio do corte.
Então, normalmente, esse processo de fabricação de usinagem por torneamento mecânico a frio não é suficiente para realizar uma desmagnetização nos vergalhões. Então, essa alternativa aqui também não está correta. Letra C, aplicação de campo magnético alternado e amortecido ao longo do vergalhão. Essa sim, uma opção coerente, né? E adequada para a situação, né? Ou seja, para desmagnetizar os vergalhões a frio, nós podemos aplicar um campo magnético alternado e amortecido, né, ao longo do vergalhão, para justamente aí fazer com que essa magnetização residual seja retirada, né, ou fique desprezível, né? Então, a alternativa C seria a resposta aí para a questão. Entretanto, vamos considerar aí também as alternativas D e E para analisar completamente a questão. Então, alternativa D, aplicação de campo elétrico alternado e amortecido ao longo do vergalhão. Então, aqui no caso, seria mais interessante aplicar, né, mais adequado, um campo magnético, né? O campo elétrico não seria a opção mais adequada para ser usada, né? Então, eh, optaríamos aí por um campo magnético, alternado e amortecido, que está descrito aqui na letra C. E letra E, combinação de tratamento térmico, então aqui já envolve aí aquecimento, já não é um processo a frio, né? Seguido de usinagem a frio e aplicação de campo eletromagnético ao longo do vergalhão. Né? Então, pelo simples fato de envolver um tratamento térmico, já não é a frio, né? A usinagem em si, né, não seria suficiente para remover a magnetização residual, né, e o campo mais indicado para ser aplicado seria um campo magnético ao longo do vergalhão, né. Então aqui no caso a alternativa E também está descartada. Então ficaríamos com a alternativa C, aplicação de um campo magnético alternado e amortecido ao longo do vergalhão. Tudo bem, pessoal? Então resolvemos essa questão, né? Caso existam aí algumas dúvidas, podem entrar em contato. Obrigado e até a próxima.